os protestos, os atos de 8 de janeiro, o deputado federal André Fernandes conseguiu as assinaturas necessárias para instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os atos de 8 de janeiro. Segundo ele, estão na lista, até agora, 32 senadores e 172 deputados federais. O André Fernandes disse que a instalação do colegiado deve ser automática. Para que a comissão seja criada, o requerimento precisa ser lido no plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Constantino, a criação de uma CPI ela é pensada exatamente para privilegiar as minorias, né? Então você tem ali um mínimo de assinaturas que são necessárias para que se instale uma CPI, no caso uma CPMI, né? E a gente viu a CPI da Covid, por exemplo, foi assim, né? A oposição se movimentou e conseguiu instalar. E aí? Depende de novo do Rodrigo Pacheco ou nós teremos o cumprimento do que determina o regulamento? Eu espero que seja aplicado o regulamento e até mesmo a prerrogativa já do próprio STF, que mandou abrir aquela CPI circense da Covid, né? O palanque lulista. Agora, veja, eu sempre desconfio do resultado concreto de uma CPI, mas eu quero e defendi essa CPI. Eu quero lembrar aqui que a própria esquerda, o Lula, né, a imprensa, que hoje virou tudo sinônimo, eles chamaram os atos do 8 de janeiro como uma ameaça sem precedente, o que é mentira. Nós temos que lembrar que a turma do MTST já promoveu quebra-quebra e vandalismo lá em Brasília, parecido, e a maior ameaça às instituições democráticas e à própria democracia na história do Brasil. Bom, se eles estão dizendo que aquele dia fatídico foi a coisa mais grave que aconteceu com a nossa República, e eles não querem abrir uma CPI para investigar, eles que amam CPI, eles que foram ao STF e conseguiram uma CPI para falar de Covid, convidando lá cantoras de jazz para falar em nome da ciência e intimidando e destratando cientistas e médicos, né? Então não dá para entender a postura da esquerda. Por que o Dirceu, por que o Lula, o Randolfo Rodrigues não querem uma CPI para averiguar os atos mais nefastos da história do Brasil? Não dá para entender. Eu quero. Eu nunca defendi vandalismo, eu nunca defendi quebra-quebra, invasão de Supremo Tribunal Federal. Eu quero que investigue a fundo. Eu quero que investigue a fundo 1000 prisões arbitrárias. Culpa coletiva não existe na Constituição. Não existe culpa grupo. Você tem que analisar os atos individuais. Esses parlamentares foram lá visitar os presos e ficaram horrorizados com relatos. O Marcel Van Hatten publicou na Gazeta do Povo uma coluna sobre isso. O senador que acabou virando aí alvo de muito holofote da imprensa, o senador Marcos Duval, ele também colocou essa questão, né? Inclusive do que seria negligência do governo federal. O Flávio Dino teria sido avisado, né, antes, e nada fez para conter aquela turma. O presidente Lula teria, pelo que conta, desviado rota de voo. Estava indo para Brasília, não foi. É verdade isso? Nós queremos saber. Nós queremos saber o que aconteceu naquele dia e que sejam punidos os responsáveis, os indivíduos responsáveis. Agora, por que o Lula não quer ir a fundo, até o limite, para condenar, para ver quem são esses responsáveis? Eu quero. Então está muito estranho isso, Lacombe. Essa turma tem uma narrativa. Eles não querem os fatos. Eu quero a verdade. Antes de passar para a Fabi, uma informação, em nota, o Supremo Tribunal Federal esclareceu a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre as visitas aos detidos de 8 de janeiro em Brasília. A determinação vale para visitas com fins acadêmicos e jornalísticos e em casos omissos, aqueles não incluídos na portaria que regulamenta as visitas aos presos. Na quarta-feira, o Alexandre de Moraes decidiu que a entrada de qualquer pessoa nos presídios deveria ser autorizada por ele. Fabi, vou deixar mais essa questão jurídica para você e depois eu retomo com a Cris a questão da CPMI. De que maneira você, como advogada, analisa a decisão de restringir desta forma, determinada pelo Alexandre de Moraes,
as visitas a essas pessoas que estão lá. Muitas, lembro que não somos a favor de nenhum quebra-quebra, de nenhum vandalismo, mas há pessoas detidas que sequer estavam na Praça dos Três Poderes. Bom, é mais uma decisão jurídica absurda, e aqui eu explico bem rapidamente. São prisões cautelares, mas mesmo sendo prisão cautelar, já tem característica de pena, portanto, elas devem ser conforme diz a lei de execução penal. E, mais uma vez, não é isso que nós estamos observando. Já teve diferenças, tanto ali quando eles realmente foram detidos, né, eles não foram informados, toda aquela velha narrativa, porque infelizmente virou uma narrativa, mas ela está se repetindo neste caso, onde advogados não têm acesso aos autos, não têm individualização das condutas, onde nós temos, mais uma vez, violação de direitos individuais. Isso é um grandíssimo absurdo. Tivemos também problema de audiência de custódia. Eu tenho colegas advogados que estão advogando nesses casos aí, e a cada vez eles relatam outros absurdos que não respeitam a lei. E aí, para terminar mesmo e dizer que é muito absurdo, o Alexandre de Moraes se manifestou nesse sentido, porque ele não quis que os parlamentares que estavam sendo cobrados, que foram os eleitos, né, pela direita brasileira, os mais conservadores, de irem verificar e denunciar as condições desses presos, desses detidos. E aí, então, houve essa proibição formal do ministro Alexandre de Moraes dizendo isso. Mas isso não é o que diz a lei. O que diz a lei é que presos, aí eu estou falando aqui já como se fossem condenados, né? De presos em piores situações penalmente falando, eles têm o direito, sim, de receber, e principalmente os parlamentares que, neste intento, seriam fiscais da lei, assim como o Ministério Público. E não é isso que está ocorrendo. O que a gente está vendo são esses direitos violados, mais uma vez, eu vou deixar frisado, e a ausência de individualização de conduta, e já estão pagando pena. E chegou ao grandíssimo absurdo também de nós vermos pessoas soltas que já estavam cumprindo pena por crimes já condenados, para que desse lugar para essas pessoas. Então, nós temos 700 presos em torno disso, e muitos destes nem estiveram no dia lá do fatídico 8 de janeiro, nem participaram daquela movimentação, continuaram nos acampamentos. E vamos lembrar que continuar no acampamento, fazer manifestação no acampamento, é o que prevê a nossa Constituição. E aí tem um grande debate lá, como no mundo jurídico, no mundo acadêmico, que está indo para a forma da mídia militante de uma forma muito baixa, muito vil, porque nós não tivemos ainda nenhum julgamento da nova legislação que então diz que o que é ser contra o Estado Democrático de Direito. E eu não vejo plenamente como argumentar esse tipo penal aberto aí que criaram, como que aquelas pessoas poderiam, de fato, colocar o Estado Democrático de Direito abaixo, sendo que não tinha ninguém nos três poderes e só tinha coisas, e essas coisas são sim depredações, e dá para responder por isso, mas eu não vejo como. Então, o debate jurídico está interditado, infelizmente. E o Alexandre de Moraes, mais uma vez, mesmo em nota, e o Supremo acabou não corrigindo a falha, mais uma vez fazendo aquela figura central, né, de que condena, executa e etc. Ele não dá espaço nem mesmo para os juízes de primeira instância e os juízes de execução penal ou os diretores das penitenciárias da Colmeia e da Papuda fazerem o que sempre fizeram. Então, mais uma vez, ele é o centralizador, o cara que está fazendo tudo ruir no mundo jurídico. Cris, em relação à CPMI, eu falo sempre que eu não sou um fã assim, de CPIs, acho que poucas CPIs realmente trouxeram algum avanço, né? Mas nesse caso eu sou a favor, absolutamente a favor. E o Lula e o PT pareciam a favor lá no início, né? Queriam que tudo fosse investigado profundamente e chegaram a defender a CPMI e a CPI. E agora a gente teve o sigilo, né, das imagens da invasão ao Palácio do Planalto, sigilo decretado pelo presidente Lula, e também esse posicionamento do PT e do Lula contrário à CPMI. E aí, vamos ter CPMI? A gente espera que sim, né? Vamos ter CPMI, sim, nós precisamos exigir que isso seja feito, até porque se Rodrigo Pacheco e Arthur Lira não instalarem obrigatoriamente, como manda o regimento interno das casas ali, aí qualquer deputado, qualquer senador pode correr para o STF e exigir
que o STF determine isso, relembre, né, os comandantes ali do Legislativo que a função deles abrir, como fez o ministro Barroso na época da CPI da Covid, que foi pedida pelo então senador, agora líder do governo Lula no Senado, Randolfo Rodrigues, né? Foi por um movimento dele que Barroso obrigou Rodrigo Pacheco a fazer o que ele não vinha fazendo, com um porém que é importante lembrar que na época já tinha outros pedidos de CPI abertos e também pelo regimento interno o presidente do Senado deveria ter sido obrigado por lei ali, por regimento interno, a abrir outras CPIs antes, por exemplo, a CPI das ONGs da Amazônia, que acabou engavetada. Mas ele foi aí dizendo, o judiciário me mandou, sou obrigado a instalar a CPI da Covid. Então, agora, para não acontecer todos esses barulhos, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, vamos ser ágeis nesse pedido aí. Em relação a PT querer ou não querer a investigação, né? Eu acho que cabe muito, mas muito mesmo, a pergunta que o Constantino lançou agora. Por que o PT não quer? O que o PT tem medo que seja descoberto? Porque essa é a grande resposta. Mas eu dei uma breve lida aqui na lista, recomendo para a nossa audiência a leitura. A revista Oeste, por exemplo, já publicou aqui a lista dos 173 deputados que assinaram o pedido de CPI. Rapidamente, deve estar errada a minha conta aqui, mas o número é aproximado. 87 do PL assinaram, ou seja, quase a totalidade dos deputados do PL assinaram. Aí tem republicanos, né, que também fazia parceria com o PL na campanha de reeleição do então, né, presidente Bolsonaro. Tem União Brasil, alguns aqui, algumas assinaturas esparsas, MDB, próprio PSDB, PSC, tem alguns outros partidos, mas massivamente PL assinou para pedir essa CPI. E quem não assinou? Ninguém, zero, nenhum deputado, acho que não fica difícil de adivinhar, né? PT não, PT de Lula, o PSB de Alckmin também não, nenhum, zero pedidos aqui. Por que eles não querem? O PDT também não. Por que esses partidos de esquerda não querem a verdade? Qual é a verdade que eles querem esconder, além das imagens que foram colocadas sob sigilo? Aliás, uma observação sobre isso, Lacombe. Entrevistei na sexta-feira, para minha coluna da Gazeta do Povo, um advogado de São José dos Campos, São Paulo, que entrou com 2 medidas cautelares. Depois a Fabi pode talvez até explicar o peso disso, mas ele entrou com uma medida, né, uma medida jurídica, junto ao Tribunal de Justiça em Brasília, a vara de instância federal em Brasília, pedindo a explicação do porquê desse sigilo e pedindo vários detalhes em relação à intervenção federal no Distrito Federal, coisas que ele, como advogado e cidadão brasileiro, quer saber até para auxiliar a possível futura instalação aí da CPI dos atos de 8 de janeiro, né? Tem muita coisa para explicar e a gente quer as explicações. A verdade doa a quem doer, é isso que o Brasil precisa. E só para finalizar, eu acho importante a gente lembrar, porque realmente é tanta coisa que a nossa memória de brasileiro vai se perdendo. Mas as CPIs não acabam sempre em pizza como a gente pensa. Elas resultam em muitos atos, às vezes até policiais, mas muitas vezes jurídicos. É que aí as situações se dispersam, a gente vai recebendo picado pelo noticiário e não associa mais as CPIs. Mas eu vou trazer uma única importante para quem é um pouquinho mais velho e acompanhou, CPI dos Correios, que foi aquela primeira grande revelação de corrupção no primeiro governo Lula, que ainda andou no segundo governo Lula. Sabe no que resultou essa CPI dos Correios? Simplesmente em toda a investigação, julgamento e condenação do mensalão, porque aquilo lá foi a origem, depois do que foi descoberto na CPI dos Correios, é que Roberto Jefferson, na época deputado, traz uma confissão, revelação sobre o que era o mensalão e tudo se desenrola a partir dali. Então, tem CPIs que resultam, sim, em ações para a sociedade e até em condenações. Esperamos que essa chegue ao fim com bons resultados.